Bom, Evandro, gostaria de agradecer a sua disposição aqui por estar dando essas dicas preciosas para o pessoal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né? Eu vou falar brevemente aqui. O Evandro já foi técnico da seleção brasileira e ele vai fazer uma apresentação breve desse trabalho dele como técnico e agora que ele está fazendo aqui em Minas Gerais. E eu já deixo o meu agradecimento aqui à sua disposição e fico à disposição também para contribuir com o que puder. Eu que agradeço, Anderson. Agradeço a todos que vão prestigiar o canal do FitArt. Bom, a minha carreira como treinador, ela começou em 2004 e desde lá eu venho estudando muito sobre o assunto. Acho que eu cresci muito como pessoa e como treinador mesmo. A partir de 2011, quando eu comecei a fazer uma série de cursos junto ao World Archery. Sim. Cheguei à seleção brasileira por volta de meados de fevereiro de 2014 e desde então, desde 2014 até a minha conclusão na Olimpíada do Rio de 2016, eu tive, acho que, o meu feedback a respeito da minha passagem pela seleção, eu acho que foi a melhor passagem, a melhor seleção que o Brasil teve a possibilidade de ver. A gente conquistou inúmeros títulos, realmente o Brasil teve um ápice e lá fora aconteceu da gente ser respeitado. Isso para mim foi uma coisa muito bonita, de você entrar numa linha de tiro e as pessoas saberem que ali tem um oponente à sua altura. Porque antes o Brasil era um pouco, realmente, ele não tinha aquela coisa, um respeito como um adversário que poderia levar, tomar a vitória dos outros oponentes. Tudo isso aconteceu, graças a Deus, na minha gestão. Foi a gestão mais vitoriosa da seleção. Eu cheguei em 2014 a ser escolhido como segundo melhor treinador do mundo. Para mim foi uma coisa extraordinária. Realmente eu não tenho palavras. Cresci muito nessa época e o que eu sei hoje, o que eu carrego hoje é fruto dessa interação. E como eu sempre digo a todo mundo, eu sou uma pessoa que eu não escondo o conhecimento de ninguém, sou sempre aberto a falar de qualquer experiência que eu tenho, porque eu acho que isso que vai fazer o esporte crescer no nosso país. Eu gostaria muito que todos pensassem como eu, tratassem o esporte como eu trato, com respeito e como formação de ser humano também. Eu vejo muitas pessoas olhando só a parte competitiva e esquecendo que ali há uma pessoa que ela também tem que ter educação e respeito pelo próximo. E isso é uma coisa que tem faltado muito durante as competições. Tá? E você, treinador, é responsável pelo desenvolvimento do seu atleta pessoal, atlético e de moral também, ética e moral. Então, eu acho que esse sou eu, uma pessoa aberta para quem quiser conversar, você sabe disso. Conversa a respeito de qualquer coisa, não tenho medo de passar conhecimento, porque eu acho que isso aí só vai fortalecer o esporte. O que você acha mais relevante, principalmente para quem está iniciando hoje no tiro com arco, né? O que você consideraria muito importante para o pessoal quanto à relação da preparação física? Bom, Anderson, primeiramente é um prazer estar no canal de vocês aí falando um pouco sobre a parte, tudo que envolve o tiro com arco. Igual você falou, a parte física, a meu ver, ela é muito importante no tiro com arco. Não só no tiro com arco, mas em tudo que você vai fazer na sua vida, porque tá tudo conectado. Hoje em dia você não consegue fazer nenhuma dissociação que tal coisa só é importante aqui, tal coisa só é importante lá. Praticar tiro com arco tem que ter uma quebra de um pouco dos paradigmas, que é um esporte que não exige uma preparação física, e isso é errado. Coisa zen, né? O pessoal às vezes acha que é muito zen. A mente, ela funciona quando o corpo funciona.
mente sã, corpo sã e vice-versa. Ambos devem ser treinados, tá? Então, assim, a parte física, para o tiro com arco, ela é muito importante no quesito, ou mais importante um pouco, no quesito força. Você tem que ter força para gerar o movimento e o movimento ser fácil de ser repetido. Se você não tem uma quantidade ou uma qualidade de força boa para executar determinado movimento, dificilmente vai ser a sua condição de repeti-lo. Então, eu digo que a força, na parte da preparação física, para mim é a mais importante, mas a gente não pode descortar, por exemplo, o treinamento aeróbico, porque a cabeça funciona, ela precisa de um determinado fluxo sanguíneo para que você mantenha as capacidades cognitivas sempre na melhor parte, na melhor fase, para você poder executar um disparo, fazer uma tomada de decisão. Então, realmente, a parte física ela é sim importante para o tiro com arco. E hoje, aqui, por exemplo, na Federação Mineira, vocês têm uma preparação exclusiva dentro do clube ou você orienta para que cada atleta faça a sua preparação, ou seja, com personal trainer, numa academia, outras modalidades que ele prefira no caso, né? Bom, então vamos falar da parte atual hoje. Eu já participei da parte anterior, onde a gente, dentro da seleção brasileira, a gente tinha psicólogo, preparador físico e tinha toda pessoal da área especializada. Hoje eu estou na Federação Mineira, minha casa, meu maior orgulho, e a gente funciona um pouco diferente de uma seleção. Os atletas que lá estão, nem todos têm dedicação exclusiva, então não podem ficar por conta de ficar treinando. Então eu tento fazer uma adaptação. Aqueles que podem treinar no campo, a gente tem exercícios específicos, a gente tem exercícios direcionados e a gente tem também o trabalho na academia. Claro, quando o atleta pode. Quando ele não pode, ele tem exercícios físicos sim, mas que ele pode fazer em casa. Então eu tento adaptar tudo. Tá? A academia é importante, os exercícios específicos e direcionados são importantes também. Quando você consegue realizar tudo isso, ok, você vai se desenvolver mais rapidamente. Quando você não consegue executar tudo, seu desenvolvimento provavelmente vai ser um pouco mais lento. E quando você não consegue realizar nenhuma, pelo menos nada, seu tempo não comporta isso, realmente o seu desenvolvimento ele vai ser um pouco mais lento, mas também não vai impossibilitar de você praticar o esporte. Outra coisa, outro pilar que a gente trabalha no método Fit Archery, né? Para quem não conhece, talvez está chegando agora no canal, a gente trabalha com 4 pilares, né? O físico, que a gente acabou de falar aqui com o Evandro, o intelectual, que eu falo de toda a parte de intelectual, que eu falo no caso da preparação mental e estratégias mentais, né? Táticas que a gente pode estar utilizando para melhorar o tiro, né? O tiro com arco exige muito dessa capacidade, desse controle, né? E é difícil a gente pontuar o que é o mais importante, né? Mas eu gostaria que você desse uma dica para quem está chegando hoje ou para quem de repente experimentou uma competição e viu que muda muito, né, da questão do treinamento, daquele tiro que você faz displicente, mais descontraído. Bom, a dica mais importante para quem está começando é que você tenha um planejamento. A primeira coisa de tudo, assim, que eu falo com todo mundo, e é um planejamento pessoal e esportivo também. A gente, quando começa qualquer coisa, a gente é cheio de anseios, expectativas. Nem sempre as coisas vão ocorrer do jeito que a gente quer. A gente tem que ter sempre um plano A, um plano B, plano C. E sempre ter a capacidade de avaliar as suas ações. Isso tudo dentro de um planejamento. Então, por exemplo, uma pessoa que está começando, ela tem os seus treinos, ela pode ter competido pouco, ou em poucos lugares variados, e ele vai perceber que muda tudo de um treino para uma competição. O quanto muda? Muito, pouco? O quê? Você tem que estar sempre experimentado em anotar e saber o que muda. Você tem que estar consciente do seu tiro. Eu sorri porque eu lá com os meus atletas lá em Santa Catarina, né? A gente também, eu fico pegando muito no pé de fazer uma anotação, mesmo que seja simples, né? É muito subjetiva, a gente não consegue às vezes ter parâmetros. E essa anotação eu sempre reforço da importância, então é muito bom saber que você também orienta dessa forma. Eu sou da opinião que eu não sou o detentor do saber de tudo,
eu sou uma pessoa que eu vou ajudá-lo, eu vou conduzi-lo ao seu objetivo. Eu tenho que ter as minhas anotações, os meus reportes de tudo que eu estou fazendo com vocês, com os atletas, mas o atleta tem que ter a noção que ele é o único e o maior responsável, o maior responsável por atingir esse objetivo. É muito fácil você chegar em algum lugar e falar, olha, tá aqui, eu quero ser treinado e eu sei que se vire para lá. E eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não, a responsabilidade é sua, é de você, atleta. Você tem que saber o que é que acontece. Muitas vezes a gente, como treinador, eu estou vendo uma coisa, mas você está sentindo outra coisa. Isso tudo tem que ser relatado, você tem que passar isso para o seu treinador, porque assim ele vai conseguir fazer o trabalho dele. Se você não tiver a capacidade de identificar o que em você precisa ser melhorado, o que não está legal, o que tem que mudar, fica difícil o trabalho acontecer dos dois lados. E isso é muito difícil para a maioria das pessoas, não é uma coisa simples de se fazer. Não é todo mundo que está preparado para isso. Mas só vai acontecer se você tiver a cabeça aberta para poder trabalhar esse tipo de coisa. Se você realmente se fechar tudo, vai acontecer praticamente uma estagnação. E é o que não deve acontecer no esporte. Bom, Evandro, eu vou agora pedir para você dar uma orientação para o pessoal a respeito dos dois T's que a gente trabalha também no método FitArt, que é o T do técnico e o T do tático, né? E quando eu falo de técnico aqui, eu falo da técnica de tiro em si, né? A gente tem conhecimento, pelo menos quem já está dentro do tiro com arco, para quem já está pesquisando um pouco mais, talvez você está tendo o primeiro contato, mas a gente tem algumas linhas de trabalho, né? E a mais popular é a linha coreana, né? O que eu vejo e tem uma certa preocupação é que o pessoal quer muito imitar, né? Então eu quero que você dê uma abordada sobre esse sentido da parte técnica e das linhas que existem e das táticas que são possíveis você estar trabalhando, porque a gente tem muitas estratégias para estar desenvolvendo dependendo do nível do atleta. Então assim, mas para quem está chegando hoje, eu assisti de repente as Olimpíadas lá e me empolguei e estou comprando um arco, estou querendo comprar e investir, como é que eu posso lidar com essa situação? Isso que você falou é muito curioso. A gente tem realmente a necessidade de copiar as coisas assim, às vezes. Mais fácil, né? É mais ter fácil. Uma receita. É mais fácil, porém ela pode dar ou não certo. Exatamente. Então, a tática, a principal tática que eu digo para esse esporte na verdade uma só não, vou dar umas duas aqui, mas a primeira delas, a gente tem sempre que começar pelo mais fácil. Então às vezes você vai lá, liga a televisão, põe no YouTube e vê o Brady Ellison, por exemplo, atirando. Parece um tiro simples, porém ele usa uma técnica um pouco diferente dos coreanos, que é a técnica do Kizikli. E ela tem suas particularidades. Ela não é uma coisa tipo assim, você vai olhar e vai copiar. Só imitar. Tem coisas que eles sentem, tem coisas onde eles põem mais foco em determinado momento da execução. Então não é uma coisa simples. A gente parece simples, mas não é simples. Muita gente prefere se basear na técnica coreana. Talvez seja mais fácil de se executar porque é simples. Sim. Você posiciona o pé na linha, o pé paralelo, puxa a cor. O mais natural possível do corpo, né? É mais simples de você repetir. É a que funciona mais? Vai depender do seu biotipo, isso aí você vai descobrir com o tempo. Não adianta você querer começar pelo mais complexo, não adianta você querer começar a tirar que nem o Michele Frangilli, por exemplo. Que é uma técnica, uma coisa super, hiper complicada. E adaptada para ele, né? Então, poucas pessoas conseguem fazer essa imitação, essa cópia. Então, existe um N número de formas de se atirar. Procure começar pelo que é fácil, pelo que é simples, pelo que você consegue repetir. Não desprezando, obviamente, alguns conceitos. Posição, ombro fixo, o ombro não pode estar subindo, mãos relaxadas, tronco reto. Essas coisas são padrão para qualquer tipo de técnica. Mas a execução deve ser simples. Procure ir sempre pelo lado da parte mais simples. Tá? E outra coisa, uma tática de treino. Tente treinar da mesma maneira que você compete. Eu vejo muito atletas que procuram um conforto
uma tranquilidade para poder atirar, por exemplo. Você fala isso em termos de ambiente? Ambiente, estabilidade. As condições essa local. condição não existe. Isso não existe. Procura a condição perfeita para treinar. Eu só atiro se eu estiver num terreno perfeitamente nivelado. Silencioso, ninguém faz barulho, eu escuto o som dos passarinhos e aquela coisa toda zen. Isso não acontece numa competição. E tem que ser tudo gramadinho, tudo bonitinho. Exatamente. Muitas vezes você vai atirar e não fique assim surpreso. Você treina no retinho, o dia que você vai cair numa competição, não se preocupe, vai ser a sua raia e a sua letra da raia que vai cair exatamente num buraco. Não se preocupe com isso, vai ser você. Então, né, acho que você tem que diversificar a parte de treinamento, treinar equilíbrio. Então, isso aí faz parte do treinamento, mantendo sempre a execução simples. Procure diversificar o seu treinamento. Não seja uma pessoa que só atire com as melhores condições, as condições ideais. Isso não existe. Aproveitando a questão tática aqui, não era a previsão, mas vou aproveitar a deixa, né? Para aquele atleta agora, você deu uma dica para o pessoal que está iniciando, né? E já ter essa visão, mas para aquele atleta que já está competindo, que já está treinando há um bom tempo e de repente não vê uma certa evolução, chega naquele platô que você não consegue ter tanta evolução, e como que você orienta ele, por exemplo, no caso ele fica muito preocupado com a pontuação, né? Você orienta que ele faça simulados, por exemplo, tem essa rotina de simulados, ou que ele de repente dê uma pausa, esqueça por um tempo e retorne, faça um treino mais relaxado? E aí entra aquela primeira coisa que a gente falou. O técnico tem uma visão, o atleta tem uma sensação e outra visão de tudo que está acontecendo. Por exemplo, o meu problema é quando eu estou marcando pontuação, o meu problema é quando eu estou num ambiente um pouco mais agressivo, eu tenho que detectar qual o meu problema. Isso não é função só do treinador, isso é função do atleta também. Qual o meu problema? Por que eu não consigo passar daquele platô? Por que eu parei ali? Está faltando força? Está faltando equipamento? Está faltando o quê? Eu preciso saber. Se eu sei, eu consigo pelo menos traçar estratégia para resolver o problema. Se eu não sei, fica difícil. O empirismo, ele pode funcionar, sim, mas ele demora mais tempo. Se você não tenta direcionar aquela solução para aquele problema, você vai conseguir solucionar de uma forma, depois de tanto tentar. Só que vai demorar mais tempo ou menos tempo, depende de como você vai conduzir isso. A pessoa que, por exemplo, está parada naquela pontuação. Primeiro, eu tenho que rever meus conceitos. Pessoal, isso é muito importante. Se você fizer sempre a mesma coisa, você vai sempre ter os mesmos resultados. Se determinada coisa que você está fazendo já não está dando resultado, muda. A pessoa tem que ter coragem para mudar o seu jeito de treinar, mudar alguma parte técnica que de repente você acha que está deficiente. Mas se você não tiver essa coragem, você vai sempre atingir os mesmos resultados, porque o seu treino continua sendo o mesmo. E às vezes a gente tem a teimosia de bater o pé e não, eu não vou mudar. O que eu percebo às vezes, né, não só comigo, mas com outros colegas, né, que já atiram há muito tempo, às vezes eles não têm comunicação, às vezes não falam essa sensação, por exemplo, para o técnico, né? Às vezes tem o recurso de ter um técnico, muitos nem têm esse recurso, então quem tem deveria aproveitar. E outra dificuldade que eu percebo é em você, por exemplo, vamos supor que eu estou anotando o que está acontecendo no meu treino. As pessoas têm dificuldade de expressar as sensações. Sim. Né? E isso às vezes acaba limitando justamente porque a gente não tem dados, vamos dizer assim, tão concretos, é muito subjetivo, né? Às vezes a gente não tem intimidade nem conosco mesmo. Então tem atletas que não tem a intimidade com ele próprio para poder descrever uma coisa que ele sente. Então, como ele vai fazer isso com outra pessoa? É mais difícil. A gente tem que se conhecer. E a partir do momento que a gente se conhece, um momento a gente vai escolher uma pessoa para se abrir. Essa pessoa tem que ser o seu treinador, pelo menos na parte de tiro com arco. Sim. Aí também tem a importância do treinador. O treinador tem que ter a capacidade de fazer uma conexão com o seu atleta. Às vezes você tem um atleta muito inibido, muito fechado, introvertido.
E cabe a você ir cavando aos poucos até você atingir aquele momento de confiança. Às vezes é uma pessoa que às vezes confiou demais em alguém, foi de uma certa forma foi traído por alguma coisa, e a pessoa se fecha. E aí cabe você ir tirando aquela camada de coisa ruim até você chegar num ponto que ele vai começar a falar com você, tratar as coisas de uma outra forma. Isso é o primeiro passo, tá? Essa interação atleta-treinador, ela tende a melhorar conforme há uma relação de confiança. Legal. Muito obrigado, Evandro. Obrigado mesmo por essas dicas. Vou aproveitar só deixa que você falou das Olimpíadas, né? A gente viu realmente que o Brasil evoluiu muito, vamos falar assim, em nível, né, de comparação de competições internacionais. Nesses últimos períodos que antecederam a Olimpíada, realmente a gente conseguiu vários títulos, né? Quem está no meio sabe, estava torcendo para que tudo melhorasse. E agora falando uma previsão do futuro, né? É claro que a gente tem aí vários fatores políticos, administrativos que acabam influenciando, mas vamos imaginar um mundo ideal, né? O que seria o ideal para que o tiro com arco brasileiro, falo isso da modalidade, tá? Consiga chegar a disputar títulos em todas as competições que participar, por exemplo, em termos de estrutura ou em termos de planejamento, o que você visualizaria como o ideal? Tá, eu acho que o ideal seria que as decisões a respeito do esporte, acho que elas deixassem o lado político e fossem feitas pelo lado profissional. Eu acho que uma série de medidas após as Olimpíadas foram tomadas por pessoas visando política. Tá? Eu acho que deveria haver um projeto melhor sobre isso. Um deles, igual por exemplo, eu concordo com a ideia de que a gente tem que renovar sim, mas essa renovação ela tem que ser gradual, porque senão você corre o risco de perder o que já foi conquistado.